dando seguimento com o Sami, perdido na República do Congo. E ele vai começar contando para mim um pouco melhor o que ele está fazendo aí, que eu ainda não entendi direito, e depois... Tá bom. Tá ouvindo bem, Guilherme? Tá, o áudio tá bom? Beleza? Teu áudio, Então, tá. teu áudio é o mais metálico de todos, mas já apareceu no teste e a gente consegue ouvir com clareza assim. Tá bom, beleza. Bem, que os colegas que me conhecem sabem que eu já não clinico há algum tempo. Já estou somando aí, eu acho que uns 15 anos fora da clínica. E o meu trabalho é como médico legista, como médico perito. No Brasil, eu divido meu tempo entre a perícia criminal de um lado, a faculdade de Direito do outro, não, nem a faculdade de Medicina, mas a faculdade de Direito, e em casos de erro médico, que são o que movimentam minha atividade privada. Mas eu estou no Congo desde fevereiro como patologista forense do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, em função da guerra civil do Congo e das históricas e sucessivas violações de direitos humanos aqui. Nós temos casos de massacres, escolas coletivas, violência sexual. A violência sexual é uma doença endêmica na África, que se agudiza em períodos de conflito. Então, atrás do conflito armado, além das mortes que ficam mutilados e ficam vítimas em grande quantidade de violência sexual, somado a tudo isso aqui, a gente tem uma série de doenças que de tempos em tempos recorrem, surtos, epidemias na região. Eu estou com uma equipe do Alto Comissariado aqui, especificamente para essa investigação. A gente teve uma baixa significativa de atividades, porque eu cheguei aqui em fevereiro, foi o tempo de passar por um treinamento de sobrevivência em zona de conflito, e logo depois houve um decreto presidencial ali. O primeiro caso registrado no Congo foi dia 10 de março, o decreto presidencial foi dia 14 de março, já praticamente colocando o país em lockdown. E isso afetou significativamente as nossas atividades. A ONU tem por política que o seu pessoal e as suas bases se submetem à legislação nacional e às leis, às regras impostas dentro do país. Ao mesmo tempo, nós temos uma responsabilidade dobrada. Né? Se nós viemos para cá como equipe internacional, que tem uma missão, por um lado uma missão humanitária, por outro lado uma missão de serviço à justiça, nós não podemos ser agentes de propagação, por exemplo, de uma doença no meio. Então, isso traz para nós uma responsabilidade dobrada. Uma das características aqui é que eu estou numa região, que é o Kasai Central, que é uma província que fica bem no meio da República Democrática do Congo, do meio para baixo, do meio para o sul, e faz fronteira com Angola. Esta é uma região extremamente isolada. Extremamente isolada. Ela já é normalmente isolada. Para vocês terem uma ideia, hoje nós fizemos um levantamento, porque a gente tem uma operação de campo planejada para, assim que for possível, o deslocamento de 150 quilômetros por terra pode nos tomar 4 dias. Tá? Então, isso por si só, essa estrutura por si só já produz um isolamento natural dessas regiões. O acesso se dá a elas basicamente ou pelo rio, e aqui nesta região nós não temos rios navegáveis que permitam transportar pessoas ou bens, né? Isso vai para o norte. Aqui o transporte se dá de trem, que basicamente liga esta região com um pouco mais ao sul do Congo, e o resto é transporte aéreo. A própria malha aérea comercial ela é praticamente inexistente. Então, o que abastece esta região é o trem que conecta com o sul e com Angola, e uma malha aérea eminentemente comercial de carga. O restante da malha aérea é a malha aérea humanitária patrocinada pela ONU e pelas suas agências que conectam
Então, Kinshasa, a capital Kinshasa, a oeste, com Kananga no centro, com Goma mais a leste e com as províncias do leste dali para Uganda e para Ruanda. Então, é uma rede de voos humanitários que deslocam o pessoal que tem esse trabalho, porque a população mesmo não se desloca mais do que aquilo que está ao seu alcance dentro do país. Isso gerou uma bolha aqui. Qual é o impacto dessa bolha nesta região? O impacto é que nós não temos nenhum caso até o momento. Apesar dos números da África como um todo serem números que chamam a atenção pelo baixos que são, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, aqui eu estava anotando alguns números, se a gente pegar aqui a população da África, né? Nós temos aí 1,3 bilhões de habitantes, 87 milhões só na República Democrática do Congo, e nós temos 4.500 casos identificados no Congo. Ok, nós podemos considerar isso como um problema de baixa testagem, né? Não há disponibilidade de testes, como baixo rastreamento dos contatos, e isso explicaria, em parte, esse número tão baixo. Mas nós temos 98 mortes até o momento registradas no Congo, acometendo 3 grandes cidades. São as cidades que, de alguma maneira, têm conexão com a Europa, principalmente. Tá? O Congo é um país de colonização belga, então tem um fluxo grande francófono aí ligando o Congo com a Bélgica e ligando o Congo com a França. As cidades que têm esse fluxo de pessoas fazendo negócios, viajando com famílias, foram as afetadas, as demais permanecem praticamente sem registro de casos. Ainda assim, a gente não consegue explicar esses números, eles são baixos demais, quer dizer, se eu multiplicar eles por 10, eu ainda não consigo chegar numa explicação razoável, e acho que num futuro próximo a gente vai ter que aprofundar a questão do fenômeno África como um todo, tá? Não apenas a República Democrática do Congo, mas a África como um todo, do que efetivamente está acontecendo aqui. A gente poderia discutir, por exemplo, o excesso de morte. Tá? Nessa região que eu estou, essa é uma região bastante pobre do país, cujos conflitos armados foram develados ali em meados de 2017 e 2018. Tá? Aqui a gente vê e vivencia no dia a dia, nas ruas, aquilo que a literatura chama de hand to mouth. Tá? O indivíduo não é um indivíduo que trabalha hoje para comer amanhã, é um indivíduo que trabalha agora para comer agora. Direto da mão, o que cai na mão, ele come agora, por várias razões. Uma delas é porque não consegue produzir o suficiente para gerar um acúmulo que possa ser guardado, e, por outro lado, porque não há boas condições de armazenamento aqui. Um dos problemas é a falta de energia elétrica. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi, assim, vivendo esta realidade, é que eu diria para vocês assim, em termos tecnológicos, hoje, para mim, o que separa a civilização da barbárie se chama energia elétrica. Tá? É o que a gente pode fazer com energia elétrica e o que a gente não pode fazer com energia elétrica. Entre elas, esta conversa aqui, que só é possível porque eu estou na base da ONU e nós mantemos aqui um gerador conectado 24 horas por dia. Se nós fôssemos considerar, por exemplo, excesso de mortalidade, mesmo isso seria ainda um indicador ruim, porque nós não temos indicadores de mortalidade adequados. Tá? Nós estamos falando de identificar um morto que não se sabe que nasceu. As pessoas não há um censo adequado, não há registro adequado do cidadão, e, portanto, o cidadão que morre, o Estado não toma conhecimento porque ele não existe. Ele não existe enquanto tal para o Estado. As populações pobres têm a prática dos enterros próximos. Né? Enterros custam caro, são também uma expressão de posicionamento social. Né? Nós vivemos isso nos nossos países, é só visitar cemitério. Quer saber a história de uma cidade e das famílias ricas da cidade, visite seu cemitério. Tá?
legistas fazem isso. Desculpem os colegas, que legista faz isso, vai visitar cemitério. E aqui não é diferente, né? As famílias mais pobres resolvem isso próximo da sua casa e esse óbito ele não chega para o Estado. Mas mesmo assim, mesmo se a gente considerar todos esses fatores, nós ainda estamos falando de números assustadoramente, no sentido positivo, mas assustadoramente baixos quando comparados com o restante, o que aconteceu especialmente na Europa e na própria China. Tá? E acho que isso vai merecer que a gente se debruce um pouco mais sobre qual é o fenômeno aqui. Claro que a gente tem algumas outras particularidades também. Pegando o próprio exemplo da DRC, a DRC hoje vive 3 epidemias concomitantes. Né? A Covid, a do Ebola, que de tempos em tempos volta, aí nós estamos com em torno de 3 mil mortes por Ebola no último surto, que começou há 18 meses e ainda não foi contido. A tendência é que as epidemias de Ebola sejam cada vez menos contidas na medida em que há uma continuidade entre as regiões urbanas, ou entre uma continuidade demográfica das populações, né? E o contato vai propiciando que a doença se mantenha, apesar da mortalidade ter caído significativamente. E a outra é o sarampo, que já cobrou aí em torno de 6.500 vidas só de crianças nos últimos 2 anos na epidemia de sarampo. Então, o que nós temos aqui é uma população que é uma população sobrevivente em todos os aspectos. Né? Ela é sobrevivente da guerra, sobrevivente do sarampo, sobrevivente do ebola, sobrevivente da fome, e parece também que tem alguma característica que mereceria um pouco de atenção, sobrevivente do coronavírus. Em termos de estrutura, diga. Pelo tempo, eu queria te pedir, porque tu deve estar acompanhando, eu queria que tu falasse muito brevemente a tua visão que estás tendo daí do Brasil em 1 minuto, para nós continuar rodando e depois voltar para alguns assuntos teus que eu anotei, se nós tiver tempo. Beleza. Olha, eu acho que o Robert ele deu uma resumida legal assim da situação do Brasil, porque nós temos muitas semelhanças com os Estados Unidos. Eu acredito que o que está acontecendo com o Brasil está expondo uma série de diferenças sociais, culturais e econômicas que nós conhecemos, não somos alheios a elas, mas que desta vez vieram, né? A ferida foi exposta claramente. O debate e a polarização artificial que se fez no Brasil entre economia e saúde é um debate absolutamente impróprio para este momento. Nós sabemos o custo da morte em termos de econômico, né, de tempo de economia perdida, e sabemos o custo, estamos vendo o custo do lockdown, e em qualquer caso essa conta vai ser paga pela Europa, pelos Estados Unidos, não vai ser diferente no Brasil. Mas nós fizemos uma polarização artificial, esquecendo que essa conta vai cair as 2 vezes justamente sobre a mesma população. Tá? Comparando aí o Brasil com o que eu estou vendo aqui, o Robert lembrou das favelas, nós temos uma situação muito semelhante aqui. Se nós tivermos um surto que atinja essa população que vive aglomerada, que precisa viver aglomerada, e que tem pouco acesso ao sistema de saúde, pouco acesso a facilidades e a qualquer forma de assistência, aqui não tem leito de TI, aqui não tem respirador onde eu estou. Nós temos 1.200.000 habitantes, só na capital não tem uma UTI, não tem um respirador. Essa população vai pagar o preço 2 vezes, porque ela não pode ficar confinada, senão ela não come hoje, não é amanhã, e ela não tem acesso ao serviço de saúde, não tem como se transportar para onde haja recursos de saúde, vai pagar 2 vezes esse preço. E é isso que a gente está vendo no Brasil. Eu acho que é isso que separa hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul do Amazonas, isso que está acontecendo no próprio Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro. A realidade que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul é uma,
e é completamente diferente do que está acontecendo da metade do país para cima, e eu diria que boa parte dessa conta é social mais do que qualquer outra coisa. Eu queria aproveitar e pegar um gancho um pouco dessa questão da testagem, que boa parte do meu trabalho é com casos de erro médico. Então, normalmente eu pego a ponta lá do processo, já do conflito envolvendo a assistência médica. E às vezes a gente perde a dimensão que boa parte da medicina é exercida por profissionais que lidam com doenças que não entendem, pedem exames que não sabem interpretar e prescrevem medicamentos de resultados imprevisíveis com interações que eles também não conhecem. Se a gente resolvesse as duas primeiras coisas, quer dizer, se resolvesse a primeira, que é o problema das doenças que a gente não conhece, não precisava de médicos, né? Boa parte da medicina é justamente isso, é administrar a incerteza. O processo o processo diagnóstico é um processo de administração de incerteza, é um processo de administração de probabilidades. Mas se a gente resolvesse o problema de parar de pedir exames que a gente não sabe como é que funcionam, né? A maior parte dos médicos não entende o conceito de acurácia. Parasse de ter essa relação com o exame de que ele funciona ou ele não funciona. Todos os exames funcionam e ao mesmo tempo não funcionam, porque isso faz parte do conceito de acurácia, do falso positivo, do falso negativo, vale para tudo. E prescrevessem menos, ou pelo menos prescrevessem aquilo que a gente é capaz de alguma maneira, conhecer efeito adverso, que a maioria não conhece, e conhecer interação medicamentosa, que é um abacaxi, mas que a maioria não conhece a interação medicamentosa básica, a gente resolveria boa parte dos problemas. Eu trabalho num meio em que ele tem uma característica a prática da ciência, ela historicamente, ela se dá por um processo de busca que tem uma certa liberdade, né? Uma certa liberdade pode se arrastar no tempo, no sentido de que nós não temos prazo para aprender, para conhecer, e a aplicação do conhecimento pode se dar no momento mais propício. Eu trabalho num meio em que isso não é possível. Ou seja, o meio jurídico, ele tem um prazo, né? O processo tem um prazo. A gente precisa fornecer uma resposta dentro de um prazo para que uma outra pessoa que não é da área científica, pelo menos não da nossa área científica, produza uma decisão a partir do conhecimento gerado no nosso campo, num prazo minimamente razoável. Eu não posso dizer para um juiz, olha, nós não sabemos nada sobre isso aqui, nós podemos esperar mais 20 anos aí de pesquisa, daqui 20 anos o senhor sentencia. Tá? Eu até posso dizer isso para ele, mas ele vai acabar sentenciando de qualquer maneira. Não raro a resposta é, não sei, não tenho resposta para isso, não tenho como explicar o que aconteceu, e de qualquer maneira ele vai acabar tomando uma decisão. Essa lógica do tempo do processo e do tempo da ciência serem assíncronos e um realmente tem um prazo, ela se transportou para a sociedade em geral, seja por pressão do mercado, um mercado que está louco para vender, tá? Precisa colocar um produto imediatamente, então o medicamento vai para o mercado antes de ter a sua segurança estabelecida, a vacina vai para o mercado antes de ter uma eficácia mínima estabelecida, existe uma pressão de mercado para jogar produtos e para produzir patentes. O Ricardo está num campo de pesquisa aí que tem uma pressão muito grande para patenteamento, eu preciso de produto, e de outro lado agora a imprensa produzindo a pressão pelo seu lado para que nós tenhamos respostas definitivas para coisas que nós não sabemos. E se a gente não tiver uma resposta definitiva, um jornalista que não entende nada do que a ciência produz, porque não tem nenhuma formação na área, vai produzir uma manchete dizendo a OMS se retrata
Aí vem alguém lá e me diz, mas esse conceito de pré-sintomático foi inventado agora, porque eu nunca ouvi falar nisso. Talvez a expressão tu nunca tenha ouvido falar nisso, mas para nós a ideia de que o assintomático é assintomático hoje, e que isso não tem valor preditivo nenhum, porque ele é assintomático hoje e pode não estar amanhã, faz parte do nosso dia a dia. Então, quando eu te digo assintomático, eu estou falando de um corte transversal, que é hoje. Amanhã, bom, isso não tem nenhum poder preditivo para me dizer que ele não vai que ele vai continuar assintomático amanhã. Então, essa pressão do mercado, por um lado, a pressão da mídia, que também é uma forma de mercado, ela precisa vender manchete, e, de outro lado, esse momento de ideologização de tudo, de polarização de tudo, de weaponização, para usar um neologismo do inglês, weaponization, do discurso científico a serviço do embate ideológico, num contexto que a gente não pode esquecer do Humberto Eco. A humanidade sempre viveu de certezas. O ser humano, como regra geral, não se movimenta bem, não se move bem, não sobrevive bem num ambiente de incerteza. A incerteza é própria, a incerteza é um esforço. Viver num mundo de incerteza é um esforço mental e psíquico que consome um monte de energia e que, não raro, nós mesmos sucumbimos a esse esforço tendendo para a busca da certeza. Isso tudo nesse contexto em que as mídias sociais deram voz para uma humanidade que vive de certezas. Enquanto nós falávamos no meio científico, na comunidade científica, nas publicações científicas, dentro dos nossos círculos, parecia que havia uma perspectiva diferente. Mas a verdade é que nós estamos num mundo de 99% de analfabetismo científico e de movimento pela intuição. E a intuição quer certezas. A intuição quer poder projetar o seu próximo movimento de sobrevivência num ambiente estável. E eu acho que o que nós estamos vivendo hoje é esse conflito, um conflito que vai, nesta pandemia, acredito que de alguma maneira, definir o nosso futuro. Quem é que vai vencer essa queda de braço entre o conhecimento, e eu não quero limitar o conhecimento ao método científico, mas o conhecimento e a barbárie da weaponização, da utilização do conhecimento como arma para embates ideológicos no meio de mídias sociais que deram voz. E, de repente, o Brasil é um exemplo disso. Nós tínhamos 200 milhões de treinadores de futebol, aí no impeachment da Dilma nós tivemos 200 milhões de juristas, e agora nós temos 200 milhões de epidemiologistas, virólogos, especialistas em cloroquina, em medicamentos. Todo mundo sabe agora para que serve a cloroquina. Ninguém sabe qual é o mecanismo de ação dela, mas conseguem dizer que ela serve para o tratamento. Então, pegando um pouco o que a gente se propôs para esse final, e um gancho com o que o Robert disse antes, este é o novo normal. O que eu não sei ainda é o que é isto. Este é o novo normal, mas o que é isto ainda não está claro para mim. O que vai restar deste processo que vai definir a nova normalidade das nossas vidas e a nova normalidade do diálogo dentro da sociedade, dentro da própria ciência, no campo político. Porque uma das fraquezas que nós vimos foi justamente a incapacidade dos mecanismos de diálogo do meio científico de responderem a uma crise como essa. E aí a gente teve revista publicando papers sem nenhum review, temos revistas se retratando de algo que, evidentemente, não teria passado, não precisava de uma grande revisão, não teria passado por uma revisão básica daquilo que foi publicado,
nós temos revistas publicando artigos que não teriam passado por uma revisão ética, porque essa discussão toda da eficácia da segurança da cloroquina e da retratação, antes de mais nada, se tivesse passado por um filtro ético, os artigos tinham morrido na casca, não precisava nem entrar para análise. Né? Como se acessaram esses dados, como se fez a análise, né? Qual foi o critério para acesso a dados de pacientes, a gente já tinha parado por aí a discussão e ia ter que rever, pelo menos reconstruir alguns paradigmas éticos em pesquisa mesmo, utilizando bases de dados. Por outro lado, nos mostrou também algumas fraquezas de algumas expectativas, ou a frustração de algumas expectativas, talvez Big Data e não seja a solução, a melhor solução, ainda possa ser um encontro como este de pessoas pensando e tentando achar a melhor saída para uma crise que talvez não esteja num computador operando com milhões de dados, que pode nos dar muita informação, mas essa informação ainda vai ter que passar por um cérebro humano, e de preferência por vários cérebros humanos, antes de vir a público de alguma maneira, porque a gente sabe como é que as pessoas vão interpretar isso. Sami, eu queria pegar o gancho da tua fala, e para nos encaminharmos para o final agora, eu queria também trazer um pedaço da fala do professor João. Ele comentou que nas lives, nas aulas, todas as pessoas estão muito cheias de certezas e com poucas dúvidas, né? Eu acho que isso apareceu um pouquinho na fala de cada um, pelo menos uma vez, ficou muito enfático agora na tua, de como é difícil a administração da incerteza, de como a incerteza é contraintuitiva. Então, para terminar, para nos encaminhar para o final, eu queria fazer uma provocação e para a gente fazer diferente. Eu queria que cada um, junto das suas últimas palavras, da sua despedida, falasse algo que não sabe no seu campo de expertise. Algo que tem dúvida, algo que não tem uma resposta e que gera sua própria curiosidade. A gente pode começar contigo, Sami. Começou falando dessa questão da incerteza agora, daí falar alguma coisa que não sabe no teu campo de trabalho e também a sua despedida. Bom, vamos lá. Eu acho que eu pulei o caso a provocação do Guilherme, e aí dá para responder a provocação do Guilherme. Assim como muitos outros casos, como o caso do Floyd nos Estados Unidos, a gente sabe menos do que aquilo que não sabe o que aconteceu. Tá? Tem várias perguntas sem resposta, algumas provavelmente sempre vão permanecer sem resposta satisfatória. No meu campo de trabalho, intenção, diferente da intenção de tratar ou da intenção explícita, no meu campo de trabalho, intenção é uma coisa sobre a qual se especula demais e se sabe muito pouco. A gente não sabe qual é a intenção das pessoas quando fazem alguma coisa. O caso da morte desse menino, o que nós sabemos é que uma criança foi deixada subir sozinha num elevador até o 9º andar de um prédio e de lá ela caiu. Qual foi a intenção de quem fez isso ou de quem permitiu que isso acontecesse? O que aconteceu naquele momento? O que essa pessoa pretendia ou não pretendia? Se é que pretendia alguma coisa. Tá? Isso nós não sabemos, porque isso não está ao nosso alcance conhecer. Mesmo com o que nós temos de melhor em termos de conhecimento, de tecnologia, de métodos de investigação, que não são diferentes na minha área daquilo que a gente utiliza no dia a dia da medicina em termos de ferramentas. E esse é, no meu campo de trabalho, um dos grandes problemas, uma das grandes problemáticas que não raro separa o crime do não crime, a vontade da não vontade de produzir o resultado.